Fala pessoal, espero que sejam todos bem. Nossa aula número 4, tá? E hoje a gente vai falar basicamente, tá, do programa que a gente utiliza aí para trabalhar com análise técnica, tá bom? E é o TradingView, tá bom? O TradingView, existem outros, tá? Mas é um muito utilizado, ele é extremamente profissional, ele tem basicamente todas as ferramentas aí que a gente precisa, tá bom? E ele tem as versões gratuita, tá bom? E a versão paga. E aqui, por exemplo, quando você entrar no site do TradingView, você vai ver que tem, tá, os planos profissionais, Pro+, Premium. E basicamente, o que você... Cada um vai oferecer alguma coisa, né? Então, por exemplo, o Pro ele vai, né, te possibilitar usar 5 indicadores por gráfico, 2 gráficos em uma janela, 20 alertas no servidor, sabe? Não aparecer anúncio. Então, assim, são coisas que você utiliza dentro do programa. Aí vocês vão perguntar para mim, tá, Gabriel, vale a pena ter um pacote Pro, tá, dentro... desse mundo aí do TradingView? A minha resposta para vocês é sim, com certeza, mas assim, no começo que vocês estiverem estudando, testando, vocês não têm a necessidade de ter um pacote pago, tá? Vocês podem utilizar a versão gratuita, não vai vir a necessidade, tá? No começo, à medida que vocês começarem a botar em prática os conhecimentos, vocês vão sentindo a necessidade conforme vocês naturalmente forem evoluindo. Então, quando vocês começarem a evoluir, vocês vão sentir falta, tá, de algumas coisas melhores, tá, que você tem nos pacotes que você paga por mês, e consequentemente você vai adotar, por exemplo, o pacote Pro. E aí, né, você não precisa pegar o Premium nem o Pro+, você pode pegar simplesmente o Pro. Quando você for pegar o primeiro, começa com o primeiro. E aí, à medida que você for evoluindo, você for tendo bons resultados, você mesmo vai sentir a necessidade de ir, por exemplo, para um Pro+, e depois talvez para um Premium. Só que isso vai acontecer naturalmente. Se você estiver tendo bons resultados e trabalhando de maneira profissional, com certeza, né, você vai pagar isso daí dando risada, tá? Então, assim, no começo, não tem necessidade. Quando você naturalmente começar a perceber que você precisa, tá, dos benefícios que tem o TradingView pago, aí você pega. Se você já quiser pegar de primeira, beleza, tá bom? Faça o que cabe no seu bolso. Tá? Não tô fazendo, eles não me pagaram para fazer propaganda, tá, gente? Só explicando para vocês esse ponto aqui do TradingView. Aí quando a gente vem aqui pro programa, certo? O que a gente tem? A gente tem essa tela aqui principal, e aí aqui a gente tem esse campo de pesquisa. E aí nesse campo de pesquisa, a gente vai colocar, por exemplo, a moeda que a gente quer trabalhar. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Ethereum, USDT, Ethereum Tether, tá? O gráfico da Binance, tá? Que a gente vai utilizar aqui. Ou da Coinbase. São os dois que eu recomendo para vocês, tá? Então aqui a gente abriu o gráfico da Ethereum, certo? Barra USDT, fechou? E aí, né, o que acontece aqui? A gente tem diversas funcionalidades aqui no programa. Se eu fosse fazer um vídeo para falar de cada um, explicar cada coisa, gente, ia ser um dia inteiro. Então eu vou explicar para vocês como que eu aprendi, tá? Eu vi mais ou menos o básico, o principal, e coisas novas eu fui aprendendo com o tempo, tá? Então é assim, vocês não vão aprender o programa, vocês não vão pegar o feeling rápido do TradingView do dia para noite, usando, tá bom? Mas eu vou passar para vocês aqui, tá, as coisas principais. Então, por exemplo, para você botar um alerta, o que significa? O preço quando bater X, eu quero um alarme, eu quero um alerta de que bateu esse preço. Então aqui você programa coisas que vão acontecer, tá? Por exemplo, aqui notificar pelo aplicativo, enviar e-mail, se o ativo tiver um certo comportamento, né? Aqui, por exemplo, indicadores, a gente vai ver isso no curso mais para frente, mas basicamente, né, alguns indicadores como o índice de força relativa, que é o RSI, média móvel exponencial. Então tudo isso, né, depois que vocês verem, quando a gente for utilizar indicadores, aqui em indicadores você consegue, né, pesquisar, por exemplo, o que você tá. Então, por exemplo, o MACD, tá, que é um indicador gráfico, e aí eu pesquisei aqui ele para achar, entendeu? Aqui é para você comparar ativos, um ativo comparado com outro,
certo? Aqui, tá vendo? Onde tem o Dzinho, aqui é para você selecionar o tempo gráfico. O D significa que a gente está no gráfico diário. Mas, por exemplo, se eu quiser mudar para o gráfico de 1 hora, eu clico aqui, mudou para o gráfico de 1 hora, entendeu? Aqui é os pares, tá bom? Os pares que você quer, que você está negociando. Aqui é para você conduzir a tela, tá? Além disso, tá? Você pode utilizar uma seta, né? Um ponto ou como você preferir, tá? Então reparem que aqui tem um formato de cruz. Se eu mudar para seta, fica o formato de seta, tá bom? Então isso vai de acordo com como vocês querem. Aí aqui, por exemplo, ó, deixa eu botar num gráfico de 4 horas. Aqui, por exemplo, eu tenho a possibilidade de traçar linhas, certo? E aí são diversas maneiras de traçar linha. Aqui, por exemplo, uma linha de tendência, certo? Eu posso pegar essa linha, eu clico, certo? Ela aparece, aí aqui eu manuseio o mouse para, né, confirmar a linha. Aí eu quero outra linha, eu clico lá, certo? Pego outra linha. Gente, isso daqui é só tô fazendo qualquer coisa, tá? Não tô fazendo padrão gráfico nenhum. Aí, por exemplo, ó, clico em cima da linha. Aqui eu posso mudar a cor, certo? Aqui eu posso mudar a espessura. Então, ó, mudei a espessura, agora eu vou deixar rosa, tá vendo? Então aqui você tem diversas coisas. Quero apagar, vem aqui. Então você pode brincar com isso daqui, tá? Na setinha ele abre todas as possibilidades que você tem, tá bom? Aí aqui a gente tem alguns indicadores, algumas coisas aí que dá para utilizar também de gráfico. Aqui é pincel, por exemplo, para a gente desenhar, certo? Destacar, fazer formato. Aí, por exemplo, aqui é uma régua que você consegue medir, por exemplo, o tamanho de um movimento em percentual. Então, por exemplo, quanto esse ativo caiu daqui até aquele ponto. Então eu clico aqui depois de selecionar a regra, trago para cá, ó, e eu tenho aqui exatamente menos 26% isso caiu. E dá para fazer o contrário também. Eu posso clicar nessa régua para saber o quanto ele subiu depois. Então eu venho aqui no fundo do movimento até o topo, ó, e eu tenho aqui 27%, entendeu? Dentre outras funcionalidades. Aqui você pode, por exemplo, salvar uma imagem ou copiar, criar um link para uma pessoa acompanhar um desenho, um gráfico que você fez. Você pode deixar salvo nas nuvens, você pode publicar, você pode fazer isso como você quiser. Pô, Gabriel, eu gosto muito de mexer com atalho, eu não gosto de ficar indo e clicando. Legal? Aqui, ó, se você jogar atalhos TradingView, você vai cair nesse site. Eu vou deixar na descrição. E aí aqui, ó, a gente tem, por exemplo, gráfico. Todas as funções, tudo que você usa no TradingView, o atalho que você utiliza, tá vendo? Reparem aqui, ó, que a gente tem de tudo: aumentar zoom, diminuir zoom, alterar intervalo, tá? Então, isso daqui para gráfico, por exemplo, eu quero para indicadores e desenhos, tá vendo? Então aqui você pode pegar todos os atalhos, certo? É muito interessante isso, e principalmente para quem tem essa agilidade, para quem está acostumado, tá, a fazer isso. Fechou? Então, pessoal, assim, basicamente o TradingView é isso. À medida que a gente for tendo as aulas, à medida que a gente for colocando em prática a questão dos indicadores e tudo mais, vocês vão pegando o jeito, vocês vão se familiarizando muito mais com o TradingView, mas, né, já vai mexendo, já vai ali, né, entendendo um pouco da dinâmica do TradingView, para que você de fato aí já vá pegando o jeito, e evolua quanto antes e mais rápido ainda, né? Claro, respeitando o seu tempo, mas sempre buscando aí crescer. Fechou? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like se você gostou, para fortalecer. Se inscreva no canal para não perder nada. Ativa o sininho de notificação para saber quando chegar os próximos vídeos das próximas aulas. E até a próxima aula. Valeu, pessoal!